Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O evangelho de hoje é tirado de São Lucas, capítulo 13, versículos do 10 ao 17. Você percebe que o evangelho vai fazendo uma sequência, corrida da leitura de São Lucas, pelo menos esses dias. E hoje Jesus vem mostrar para nós que ele condena, que ele censura a hipocrisia da guarda de sábado que muitos têm. Hoje ainda é assim. Os hipócritas que se colocam como os guardiões da lei moral, os, vamos dizer que, cumpridores da lei, criticam todas as pessoas que não guardam o sábado. Mas vamos ver se isso realmente agrada a Jesus. Diz assim o Evangelho: naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Aí aqui, eles já tomam esse versículo para dizer, tá vendo? Jesus estava na sinagoga em dia de sábado, ensinando. Isso significa dizer que Jesus guarda o sábado. Só que Jesus, quando vem para este mundo, que Jesus encarna, São João capítulo 14, do primeiro versículo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória que ele tinha junto do Pai. Quando Jesus se encarna neste mundo, como diz São Paulo em Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de uma mulher, sujeito à lei, ele vai dizer, obediente à lei, para fazer-se cumprir toda a lei. Por isso Jesus, quando chega, Jesus vai ao templo, às sinagogas, no dia de sábado. Por quê? Porque aqueles que eram alvo do anúncio do Evangelho em primeira mão, que era o povo judeu, por isso Jesus mesmo vai dizer, eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E esse povo tinha o costume do repouso sabático, tinha o costume de guardar o sábado, tinha o costume de ir à sinagoga em dia de sábado. E nós vamos ver isso no Evangelho. Então, Jesus e os seus apóstolos, como Paulo, por exemplo, eles iam às sinagogas em dia de sábado, não para cultuar como eles pensam, como muitos pensam, e como muitos usam desses textos para dar vazão ou para dizer que, assim, Jesus corrobora com eles na verdade de guardar o sábado. Quando, na verdade, Jesus vai ao sábado na sinagoga porque era a oportunidade de anunciar o Evangelho ao seu povo. Aquilo que o apóstolo São Paulo vai dizer. Prega o Evangelho, anuncia o Evangelho, oportunamente e importunamente, em qualquer lugar. Que seja oportuno ou que não seja, mas era oportuno para Jesus ir às sinagogas dia de sábado, porque ali estava não somente os judeus, os líderes religiosos, mas também a multidão do seu povo, das ovelhas perdidas da casa de Israel. Então é por isso que Jesus ia à sinagoga aos sábados. Jesus não ia para simplesmente para cultuar. Jesus não ia para adorar, para oferecer sacrifício. Jesus ia porque era costume do seu povo e ele veio para o seu povo de primeira mão. Depois, claro, os gregos vão dizer, queremos ver Jesus e eles são levados até Jesus, e daí a gente entende teologicamente falando que Jesus também estava aberto aos de outras nacionalidades. Tanto é que depois o apóstolo Pedro e o apóstolo São Paulo, um se tornará pregador do povo de Deus, outro se tornará pregador dos gentios. Mas, somente uma introdução aqui. Vamos seguir, Havia aí na sinagoga uma mulher que fazia 18 anos, que estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse, mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou a mão sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. Então veja, ali na sinagoga estava uma mulher encurvada, doente, possessa por um demônio. E Jesus vê essa mulher doente e olha para ela com misericórdia, com amor, com compaixão, e a cura em um dia de sábado.
que Jesus faz em dia de sábado quebra o repouso sabático. Quebra. Os sabatistas, aqueles que querem dizer que o repouso sabático ainda é válido para hoje, para nós, e que Jesus também deveria observar o sábado e guardar o sábado. Claro que Jesus não rompeu nada da lei, não quebrou nada da lei, porque Jesus é superior à lei, ele é superior ao sábado, ele é Deus. Ele é Deus. Então, usam dessas manobras para dizer que Jesus, o que Jesus fez, Jesus não quebrou o sábado, não violou o sábado, porque Jesus agiu de misericórdia, Jesus fez o bem, fazer o bem é o cumprimento perfeito da lei, porque quem ama cumpre a lei, como diz o apóstolo São Paulo. Aí vem nesse arrodeio para dizer que Jesus não quebrou, não teria violado o sábado. Uma desculpa. Mas o texto vai dizer aqui, o chefe, versículo 14, o chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. É assim que se comporta os judaizantes. É assim que se comporta aqueles que são defensores da guarda do sábado, como sendo o sábado ainda para os cristãos. Como se fosse algo para os cristãos e não para os judeus. Porque o cristão guarda sim um dia, mas o domingo, o Dominus, o dia do Senhor, o dia em que o Senhor ressuscitara, o dia em que o Senhor criou uma nova criação, fez uma nova criação no seu Filho Jesus. Ele mesmo, Jesus Cristo, em si, ele cria uma nova geração, uma nova criação. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus havia feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão. Começou a argumentar. Veja, ele ficou furioso porque Jesus fez o milagre em dia de sábado. E tomou a palavra e começou a argumentar como muitos fazem hoje. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nestes dias para serdes curados, mas não em dia de sábado. Então veja, ele começou a censurar, a criticar aqueles que fazem coisas em dia de sábado. Aqueles que trabalham em dia de sábado. E acha que por trabalhar ou fazer alguma coisa em dia de sábado, quebra o repouso sabático. Mesmo que nós trabalhássemos os 6 dias e no 7º a gente trabalhasse. Mas Jesus, no versículo 15, o Senhor lhe respondeu: para quem fica aí com esta de guardar o sábado, de condenar as pessoas por qualquer coisa que se faça no sábado? Para quem faz qualquer coisa que para eles, na mentalidade deles, é a quebra do sábado. O Senhor responde para você. Você é hipócrita, diz Jesus. Para aqueles que ficam aí alardeando que se deve guardar o sábado e que não pode trabalhar no sábado e que não pode fazer nada no sábado porque o sábado é do Senhor, o próprio Senhor Jesus responde: hipócritas. Lucas capítulo 13, versículo 15. O Senhor Jesus lhes respondeu: hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja em dia de sábado. Esse é o problema do hipócrita, porque ele faz aquilo que ele condena nos outros. O problema do hipócrita é esse. Ele condena nas pessoas aquilo que ele mesmo faz. E condena nas pessoas o que ele mesmo faz, e pior, com dureza. Com dureza. Condena de forma dura, legalista, a lei pela lei, quando na verdade nem ele mesmo faz. Eu pergunto a qualquer um aqui que está me ouvindo: aqueles que falam de guardar o sábado, eles de fato guardam o sábado como a lei ordena que guarde? Porque se não guardam, são hipócritas.
Estão querendo cobrar das pessoas o que eles mesmos não fazem. É o que Jesus diz. Jesus vai dizer, versículo 15, volto a repetir. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja em dia de sábado? Mesmo que seja no chamado repouso sabático, vocês não soltam o animal do curral. Soltar o animal era um trabalho. Conduzir o animal até a fonte para beber água era um trabalho. E Jesus demonstra claramente que aqui eles quebram o repouso sabático que eles tanto dizem que tem que ser observado. Eu não vou entrar em detalhe em outras passagens do Antigo Testamento que puniria com a morte aqueles que fizessem isso. Aqueles que pegassem o boi, soltassem do curral e levassem para beber água. Seria punido com a morte, apedrejados fora do acampamento. Mas eu não preciso entrar nessa questão. Basta dizer o que Jesus disse. Vocês são hipócritas. Cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja em dia de sábado. Eu conheço pessoas que trabalham em dia de sábado, que já vi trabalhar, e não foi um sábado só, outros e muitos sábados. E essas pessoas são dessas igrejas judaizantes, das igrejas adventistas do sétimo dia. E Jesus conclui o evangelho dizendo assim: esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Não deveria? Eles, ao ouvir essa resposta de Jesus, disseram: não, Senhor, verdade, deveria ser sim. O Senhor age com misericórdia. O Senhor diz que a gente deve ser misericordioso com as pessoas como o Senhor foi misericordioso conosco. Sim, deveria. Verdade, deveria ser sim liberta, porque o mais importante é que o Senhor cumpra aquilo que o Senhor veio fazer. E o apóstolo São João vai dizer para nós que o Senhor veio destruir as obras de Satanás. Que o Senhor veio tirar das trevas e colocar no seu reino de luz aqueles que estavam aprisionados por Satanás. Que o Senhor veio quebrar o muro de inimizade que existia entre nós e o vosso Pai. Mas eles disseram isso? Não. A resposta de Jesus envergonhou a todos os inimigos de Jesus. E a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Então, ao invés deles se alegrarem como a multidão, porque aquela mulher foi liberta, foi salva em dia de sábado, o que é que acontece? Eles ficaram envergonhados. E por que envergonhados? Porque não tinham humildade suficiente para dizer: verdade, Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos porque o Senhor salvou essa filha de Abraão das garras de Satanás. Então, meus amados irmãos, por incrível que pareça, esse é o evangelho de hoje, da segunda-feira, o evangelho do dia 30 de outubro, né? Evangelho que a igreja propõe para nós e caiu exatamente nesse evangelho sobre o repouso sabático que tanto algumas pessoas têm dito aqui no canal, que a gente católico tem violado o repouso sabático ou que a gente deveria guardar o repouso sabático e que a igreja mudou o repouso sabático, quando na verdade o repouso do crente é no dia em que o seu Senhor ressuscitara dos mortos e trouxe vida e vitória sobre Satanás para cada um de nós. Amém. Deus abençoe você.